Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Leme Next Move, o podcast que transforma a gestão em estratégia. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Bruno Falcão, da Soul Educação Corporativa. Brunão, seja bem-vindo, cara, à nossa mesa. Hoje, pra gente é uma alegria, porque é o primeiro episódio que a gente vai falar de educação corporativa no nosso podcast. Que honra! Pois é, cara. Que honra, cara. Honra obrigado é trazer pelo você convite. aqui, cara. Pô, a gente já tá namorando pra você vir faz tempo. Verdade, verdade. Cara, obrigado pelo convite. Bom, muito bom estar com todos aqui também, os espectadores aí do Leme Next Move. Obrigado, Renan e todo o time da Leme pelo convite. Sempre, como eu sempre falo para vocês, né? O convite de vocês é meio que obrigatório convocação, aceitar, cara. Convocação, nunca recuso. E muito bacana, parabéns aí pelo podcast. E bora lá, cara, que responsa, né? Que responsa falar sobre educação, mas é um tema que eu amo, eu sou completamente apaixonado por esse tema, é o que eu carrego na minha carreira, né? E vai ser legal poder contribuir aí um pouquinho com vocês nesse tema. Bom, não é minha área dentro de recursos humanos, não é o meu subsistema, né? Eu, para quem não sabe, eu sou o Renan Sinac, sou diretor de serviços da Leme e o meu negócio é performance e grana, remuneração. Mas a gente transita um pouco em todos os subsistemas de RH e de forma direta ou indireta, sempre abordamos os assuntos que são do seu interesse, o interesse do nosso público. Bom, antes de começar, Bruno, eu vou fazer um jabá aqui, pessoal, para você que está nos ouvindo aí no Spotify ou em outras redes, nos assistindo. O Leme Next Move é da Leme Consultoria e nós temos uma parceria com a Swile, que é aquela empresa de cartão de benefícios flexíveis. Já há algumas edições nós fazemos um anuário de benefícios e boas práticas para discutir com os RHs as melhores ações que mais potencializam resultados, desempenho em termos de práticas de remuneração. Você é nosso convidado, nossa convidada a responder esse anuário. Existem duas pesquisas. Uma pesquisa voltada somente para empresas. Você entra lá e cadastra a sua empresa para responder. E a pesquisa para pessoas físicas. Depois nós vamos gerar um comparativo, tentando entender o que as empresas estão oferecendo em termos de boas práticas, de gestão de RH e benefícios, com o que as pessoas físicas, o que os colaboradores estão querendo. A sua empresa que se inscrever vai receber de antemão um relatório comparativo com o seu setor de atuação. É um relatório profissional com a mesma qualidade que você receberia se você tivesse contratado a Leme para fazer isso. Então não deixe de se inscrever, a inscrição é gratuita e os prazos aqui são bastante apertados porque a gente pretende encerrar as coletas agora até o final de novembro de 2025. Então, por favor, contamos aí com a sua inscrição, ajudando a gente a fortalecer o sistema de recursos humanos. A nossa prática para você é entregar o melhor sem custo. Então, venha com a gente. Bom, Brunão, vamos falar de educação corporativa? Bora lá, animado por isso. Cara, vou te contar uma historinha. É rápido. Eu comecei na área de recursos humanos dentro do subsistema de treinamento, mas eu fiquei pouco tempo, fiquei coisa de 2 anos nas lojas Renner. Sim. Né? A gente tinha um treinamento lá, cara, chamado Magia Renner, que era espetacular. Então, os RHs treinavam as lideranças eram multiplicadoras desses treinamentos. Legal. A galera saía das lojas só para ter um dia de desenvolvimento. E era uma experiência muito legal, de integração, de desenvolvimento humano e de performance, né? Isso foi ali, cara, em torno de 2003, 2004. Então, só por aí já tem um tempinho, dá para ver já. um tempinho, né? De lá para cá, a Renner abriu capital na bolsa, cresceu, expandiu. E dentre as ações de um RH muito forte que existia na época, a parte de treinamento era um fator decisivo. Então, desde coisas como, por exemplo, um padrão de atendimento para quem ia na loja, Perfeito. né? Até o dress code muito bem definido, né? Então, tudo isso funcionava muito bem, né? Cara, eu fui facilitador desse treinamento. Para mim era muito gratificante, assim, tanto pelo reconhecimento de ser alguém que era um multiplicador em nome do RH, Legal. quanto eu também via que aquilo fazia diferença na vida das pessoas, né? Depois eu saí da empresa, não estou mais lá, mas tenho muito orgulho de ter feito uma trajetória bonita lá, né? Só que quando eu vou falar, muitas vezes, de treinamento dentro das empresas, sobre a potencialização do desempenho da empresa por meio das pessoas, por meio de pessoas bem desenvolvidas, eu percebo que não é todo o corpo de diretoria, todo o empresariado que tem uma visão clara dessa relação causa e efeito, né? Me parece que, às vezes, para alguns, pode ser uma coisa um pouco abstrata, assim, quanto eu invisto em treinamento e quanto realmente eu vou colher disso lá a longo prazo, né?
E aí tem algumas frases que digam assim, quer saber o custo do desenvolvimento de pessoas? Então não faça para você ver o quanto vai custar. Mais caro, né? Mais caro do que investir em treinamento é não investir e ter uma pessoa despreparada. Despreparada para trabalhar na tua empresa e tal, né? Bom, você que trabalha há muito tempo com treinamento, com desenvolvimento, e imagino que você passou por toda essa mudança que está chegando agora na inteligência artificial, né? Sim. Cara, as empresas têm, por um lado, né, a questão do investimento nos treinamentos regulatórios, que são esses obrigatórios, e os treinamentos de alavancagem para performar melhor e etc, né? Você consegue distinguir bem, Bruno, a diferença de performance entre a empresa que ela tem uma cultura voltada a desenvolvimento e a empresa que não tem, e não só que tem a cultura, mas que tem a cultura e as iniciativas de desenvolvimento humano? É possível tangibilizar isso, Bruno? Legal, cara. Boa, ótima pergunta. Acho que a gente começa bem aqui esse nosso papo. Na realidade, Renan, o que eu venho acompanhando, né, cara? A gente tem buscado muito, né, trazer para as empresas um olhar da importância da aprendizagem, da educação, né, como forma de potencializar seus resultados, né? Isso é algo que a gente vem fazendo. Trazer para a mesa essa discussão, né? Porque a educação ela sempre foi romantizada, né? Sempre aquela área que, desenvolver as pessoas, né? Que legal, vamos abraçar a árvore, né? Aquela coisa toda. E no fim do dia a conta não fechava, as pessoas vinham e falavam assim, mas qual que é o impacto que isso realmente causa na empresa? E aí, cara, a nossa provocação tem sido nos últimos tempos justamente para a gente conseguir entender que treinamento ele não é evento, né? Treinamento ele não é e não pode ser encarado como um evento. Treinamento, ou a educação, né, vamos chamar mais amplamente aqui de educação, ela é uma estratégia. Ela é uma estratégia para a empresa. Né? E quando ela é uma estratégia, a gente precisa ter isso comunicado, a gente precisa ter isso estruturado em processos, né? E a gente precisa garantir ao máximo que essa cultura seja de alguma maneira guardada por alguém, né? Seja encabeçada por alguém ou por alguém, né? Que possam estar ali na mesa fazendo essa proteção da cultura, né? Então, por que eu estou trazendo esse ponto, né? Quando a gente fala de empresas que têm um resultado, né, expressivo e eles entendem que a aprendizagem ela é parte desse resultado, né? Ela é uma empresa que ela não tem uma coisa que funciona, ela tem várias coisas que funcionam, né? Ela tem, por exemplo, uma liderança envolvida, engajada nesse tema. Ela desperta nos indivíduos que estão ali na mesa, né, o seu papel de protagonismo, né? Porque assim, a gente ouve muito falar sobre pessoas protagonistas e tal. Não, as pessoas precisam ser protagonistas, mas quando surge um protagonista, às vezes esse protagonista incomoda, né? Porque ele, tá questionando, ele tá de alguma maneira trazendo alguma coisa que, não queria que fosse bem assim. Ou né? tá se destacando demais. Tá se destacando demais. Então, é importante que as lideranças estejam com esse tema comprado, né? É importante que os indivíduos tenham noção do papel deles. É importante que existam direcionadores estratégicos da organização que tenham como pilar a educação e a aprendizagem, né? Então é importante que a empresa se conecte com esses pontos todos, né? É importante ter gestão do conhecimento, é importante ter uma série de aspectos. Então, perceba que não é uma única coisa. E aí, quando a gente, voltando até para o teu ponto, para a tua história, a gente ouve muito assim, eu quero ter uma correlação direta, às vezes, de o que eu investi para o que eu retornei. Qual é o meu ROI de treinamento? Qual é o meu ROI de treinamento? E às vezes você não vai ter. O ROI ele não vai existir diretamente, né? Não é uma conta tão simples de se fazer. Mas, quando você tem uma cultura que prioriza a aprendizagem, cara, você e olha para ela como uma estratégia, aí você tem muitos potenciais resultados positivos para colher, né? Então, por exemplo, cara, é a empresa que está mais aberta à inovação. É uma empresa que inova mais, a empresa que está olhando para a aprendizagem, né? Por quê? Cara, porque o indivíduo ele tem ideia de que, para ele aprender algo, ele vai precisar errar eventualmente, né? Ele tem essa liberdade de errar, né? E não proposital, é claro, não, né, cara? Mas ele sabe vai que acontecer. O erro faz parte do processo. Sim. E que o importante é saber como corrigir esse erro, como saber, né, como lidar com isso depois que acontece. E tinha um amigo meu que falava, né, o errar rápido e barato, né? Como é que preferência rápido e barato, né? Então,
legal, isso é importante. É uma empresa que inova mais, né? É uma empresa que, cara, tem mais ideias diferentes. É uma empresa que, de alguma maneira, está olhando para o desenvolvimento de talentos ali dentro, né? Então, a gente estava conversando recentemente com uma empresa que estava justamente nessa linha de discussão de apagão de talentos, né? Que a gente ouve muito falar sobre apagão de mão de obra em setores específicos e tal. Cara, e a gente estava justamente discutindo. A grande solução para o seu problema, às vezes, está dentro de casa. É você formar essas pessoas, né? E às vezes essas pessoas já estão aí. Elas já estão aí para você formar. Só que a gente, muitas vezes, vou trazer do mercado, e aí trazer do mercado é mais caro, trazer do mercado, né? Às vezes já traz com vícios as pessoas. Então, longa história curta, né, de tudo isso que eu falei, cara, eu acho que a gente precisa encarar que, de fato, o treinamento não é evento e que a educação dentro de uma organização, ela precisa ser um pilar de sustentação das ações, né? A empresa que tem essa aprendizagem, educação como um pilar de sustentação da sua estratégia, cara, ela é a que mais inova, ela é a que enxerga as oportunidades, que nem eu comentei, de desenvolver talentos que às vezes estão aqui dentro e podem contribuir de outra maneira. São aquelas que muitas vezes se preparam para tecnologias incipientes. Então, eu tenho empresas parceiras, empresas que a gente atende, são clientes nossas, que, cara, elas já tinham a educação como um pilar muito forte. Quando surgiu a IA generativa lá, 2023, né, quando deu esse boom, né, cara, essas foram as que primeiro se adaptaram a isso, né? Por quê? Porque elas já tinham a ideia de que elas aprendem continuamente, né? Que elas têm um processo de incorporar essas novas tecnologias, aprender, errar, lapidar isso e consegue entregar um resultado. Então, é isso. A gente tem que olhar menos como um evento, mais como uma mentalidade, como uma estratégia. É um primeiro caminho aí para a gente poder ter sucesso dentro dessas iniciativas. Não, e eu acho que muitas vezes essa visão do o quanto eu vou investir para o quanto eu vou colher, ela é uma visão financista, exclusivamente financista. Só que uma empresa, cara, isso depois que eu passei a ser empresário, eu comecei a entender. Uma empresa é muito mais do que a perspectiva financeira. Até que tem empresas que elas passam. A gente viu isso no boom das startups aí, Uber, iFood, um monte de empresa que são empresas vitoriosas hoje que passaram anos dando prejuízo. Sim. Mas elas estavam sendo saudáveis em outras vertentes, reservando para uma camada da população uma ideia de que aquele é o fornecedor para aquela solução que você precisa, seja de entrega de alimento, por exemplo, né? Ou de transporte. E essas empresas são vencedoras. Eu gostei muito do que você falou assim. Cara, não é que a empresa tem mais resultado por causa da ação de treinamento. É porque de uma forma mais sistêmica, ela vai alocando seus recursos de forma inteligente. E o treinamento é mais uma das questões que faz efeito, né? Sim. Isso me lembra, cara, era um pouco depois que minha filha nasceu. Cara, eu sempre briguei com a balança, né? Porque eu gosto de comer, cara. Meu negócio é somos dois. Cara, eu quero me fazer feliz, me chama pra comer. E aí, cara, eu brigava com a balança, tá? Minha filha nasceu, começou a me dar um monte de medo, né? Eu vendi a moto, eu mudei bastante meu padrão de vida. E aí meus exames todos bagunçados, né? E eu queria o quê? Uma pílula mágica, né? Fui no endocrinologista, ele falou, cara, você vai ter que fazer um conjunto de ações. Principalmente você tá se aproximando dos 40 anos, não vai ser uma ou outra coisa. É musculação, é dieta, é suplementação, é um combo, junto, né? E eu tentei fazer isoladamente, por exemplo. Não, cara, não queria fazer musculação, não queria fazer caminhada. Cara, me dá a dieta aí que eu vou seguir, né? Tentei, tá? Não melhorou, funciona. Meus exames não melhoravam. Não reagia um pouco, mas não melhorava. Então, ou seja, não há uma pílula mágica, uma coisa que vai funcionar e eternamente aquilo... Você precisa de uma ação sistêmica, né? Ou seja, para você que está nos ouvindo, normalmente você percebe que a empresa é vencedora não somente por um subsistema forte dentro de recursos humanos ou por uma característica forte, por exemplo, uma presença mercadológica e de marketing muito forte. Ela normalmente tem uma estratégia vencedora, né, Bruno? Uma estratégia mais sistêmica. Total. Né? Então, curti bastante o que você falou, cara. Não, é perfeito, cara. E essa reflexão ela é muito boa, né? O olhar sistêmico das ações ali da organização, cara, porque é isso, ninguém ganha jogo sozinho, né? E mais do que isso, né? Eu falei assim que as lideranças precisam comprar a ideia da aprendizagem, da educação. Mas
isso precisa também, depois que a liderança comprou, isso precisa ser, de alguma maneira, desdobrado para outras frentes, né? Pô, não adianta eu ter uma baita de uma ação de capacitação, de desenvolvimento, se eu não tenho por exemplo, um mapa de carreira bem desenvolvido, né? Um plano de desenvolvimento ali bem estruturado. Porque, cara, você acaba, de alguma maneira, deixando essa ponta desamarrada. Sim, e o colaborador percebe isso. Ele Sim, percebe ele isso. vive aquela ponta desamarrada. Isso. Exato. Ele vive. Então assim, é legal a gente falar de aprendizagem e, como eu falei, eu sou super entusiasta. Mas é legal entender que assim, não é ela sozinha que ganha o jogo, né? Mas é um conjunto de ações que estão dentro de uma organização acontecendo, onde eu encaro e eu promovo muito que seja uma das estratégias, seja um dos pilares principais que a gente vai observar. Mas ele não é o único, né? Ele tem que estar combinado em conjunto ali com outros que vão levar a empresa adiante, né? Muito bom. Você falou de uma coisa, né, cara? É assim, eu atendi uma empresa de grande porte, assim, mais de 5 mil funcionários e tal, muito voltada a treinamento, desenvolvimento, com uma universidade corporativa forte, né? Cara, eu sou professor universitário, então já começa daí que eu acredito em educação, eu fiz mestrado. Hoje em dia, a nossa geração, o pessoal acha que mestrado é só para quem vai dar aula. Não, é para quem quer aprofundar a pesquisa em alguma direção do conhecimento, que não necessariamente você vai lecionar, né? Perfeito. Mas eu, em especial, faço parte dos que gostam, né? Dou aula em sala 3 cursos de pós-graduação atualmente, né? O que eu percebo claramente, cara... Se a empresa não tiver um balanceamento de ações, principalmente daquilo que é crucialmente importante, a empresa não destrava. Por exemplo, eu tenho essa empresa que eu estava te falando. Um braço fortíssimo em educação corporativa, uma universidade corporativa maravilhosa, só que com turnover altíssimo, problema de performance e problema de atendimento ao cliente na ponta. Aí você vai olhar estruturas de carreira super engessadas, critérios de carreira minuciosamente elaborados para as pessoas não navegarem nas carreiras. Então aquilo era feito para dar errado, né? Feito para o cara não conseguir, né? Parece o sistema tributário brasileiro, né? Feito para você não pagar alguma coisa e depois ter que pagar a multa, né? E aí, cara, a longo prazo, aquilo não fazia sentido, porque na relação capitalismo, não há nada mais forte do que a contrapartida financeira pelo tempo que você despendeu. Isso isso é o princípio do capitalismo, né? Então, treinamento é importante, mas se o cara não tiver com salário em dia, não vai funcionar. Se ele não tiver com uma perspectiva de crescimento de carreira, não vai funcionar, né? Assim, desse estúdio a uma grande empresa de distribuição de bebidas, todo mundo tá ali dentro, quer prosperar. Total. E o cara entende que o treinamento que ele tá fazendo é uma forma dele se destacar no trabalho, fazendo um trabalho melhor e prosperar. Essa é a visão do colaborador lá na ponta, né? Então, tudo precisa estar bem encaixado. Agora, eu tenho uma certa preocupação hoje com as soluções muito milagrosas. Então, por exemplo, falar um pouquinho agora de inteligência artificial, né? Cara, eu uso bastante Gemini, ChatGPT e várias outras plataformas, né? Isso, cara, me ajudou a ganhar produtividade, né? Daí a dizer que eu aprendo com essas coisas, eu tenho a minha ressalva. Pelo contrário, eu acho que eu aprendo menos. Porque eu me embrenhava muito mais em pesquisar quando não tinha soluções à mão, né? Como que você tem percebido o impacto da inteligência artificial, tanto nos programas de capacitação, quanto no desenvolvimento das pessoas? São 2 perguntas, tá? Como que você tem percebido a introdução dessa tecnologia no dia a dia da educação corporativa dentro das empresas? E você acha que isso está servindo ao propósito de educar? Qual que é a tua visão, cara? Cara, eu tenho uma visão assim bem parecida com a sua, tá? Eu acredito, eu também sou usuário assim bem heavy user da inteligência artificial. Acho que, cara, me trouxe muitas acelerações em questões que eu às vezes ficava travado muito tempo. Ela me ajuda a tirar aquele branco, sabe? Quando você fica com o papel em branco, você não consegue sair dele. Então, essa é a principal vantagem que eu vejo, né? Ele ajuda a destravar muitas vezes. No começo, eu comecei a fazer assim, por exemplo, eu escrevo bastante pro LinkedIn, né? Essa é bem ativa no LinkedIn. E aí eu tinha uma coisa que assim, eu falei, puta, cara, será que eu vou começar a usar o LinkedIn de uma forma muito engessada? Porque o que eu comecei a ver é que assim, cara, a galera começou todo mundo a postar no LinkedIn, né? E aí você vai ver, você encontra padrões que você fala, cara, isso aqui é inteligência artificial. E aí eu comecei a me desinteressar por isso. Eu falei, cara, porra,
eu vou postar um negócio escrito pelo ChatGPT, não é uma opinião minha, acho que tem características ali dentro que dão muito na cara que é um ChatGPT falando, e eu acho que se a pessoa quer me ouvir, ela quer saber o que eu, Bruno, estou escrevendo. Uhum. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo escrever meus posts, meus artigos e tal, e peço para o ChatGPT muitas vezes revisar. Cara, eu tenho esse hábito também. Eu não pergunto nada pra ele. Eu coloco coisas e peço pra ele me ajudar. Revisar. Cara, revisa isso daqui pra mim. Pô, traz uma ideia diferente. E aí, pra alguns pontos, às vezes eu tava fazendo alguns artigos também. Cara, eu travava em um determinado ponto desse artigo. Uhum. E aí eu pedi ideias. Cara, me traz ideias sobre esse ponto. Posto isso, então é como eu uso, né? Eu acho que a gente aprende com o ChatGPT e com as outras IAs? Cara, eu acho que sim. Uhum. Tá? A gente só precisa entender o como. E aí é que tá o ponto. Por quê? Porque a gente precisa entender, cara, que o ChatGPT e todas as outras IAs, elas são muito enviesadas, né? Uhum. Então você tem ali dentro, ela vai aprendendo com você, né? E ela é feita, muitas vezes, para não discordar de você, Uhum. né? Tanto é Ela que você quer te pergunta agradar. qualquer coisa, ela fala, nossa, genial a sua pergunta, incrível. Ela é feita para concordar com você. Uhum. Então... É dopaminérgica total. Total. Então, esse é o ponto de atenção que a gente precisa ter. Uhum. Né? Porque assim, o aprender, eu falei aqui no começo do erro, né? Que a gente precisa errar para aprender. Né? Eu tava falando com a minha sobrinha essa semana, agora, final de semana, aliás, e falei com ela, ela falou, e aí, como é que você tá, tal, como é que tá a escola? Ah, tá indo bem, tirando matemática, porque não gosto e tal, não sei o quê. Porque ela tava comentando que ela tinha errado, né, não sei quantas questões na prova dela. Eu falei, mas é isso. Eu era muito ruim em matemática, mas assim, eu lembro que quando eu fui muito bem numa prova, foi com base em muito erro que eu tive, sabe? De errar, de fazer exercício atrás de exercício, até chegar a entender a lógica disso. Falei, puta, agora que isso aqui me fez sentido. Uhum. E aí eu consigo replicar para os outros exercícios. E eu contei isso para ela. Ela meio que percebi que deu uma bugada na cabeça dela, porque ela falou, porra, como é que é isso, né? O erro, errar, né? Errar faz bem. Cara, faz muito bem. Então, a gente precisa tomar cuidado com o ChatGPT e com as outras ferramentas que estão ali para nos agradar, né? Posto isso, eu gosto de pensar no ChatGPT como uma ferramenta que amplia muitas vezes, ou qualquer outra ferramenta, né? Que amplia muitas vezes o nosso repertório, mas ele não pode ser a nossa única fonte de busca, né? Ou de consulta. Então, eu acho que ela é um grande material, né? Vamos pegar ali na época das enciclopédias, né? Porra, legal, ele traz bastante repertório e eu acho que cabe a nós fazermos uma análise crítica daquilo que está ali, né? Então, olhar para aquilo, questionar, putz, deixa eu buscar outras fontes, deixa eu avaliar se essas outras fontes conversam com o que está aqui, né? Então, eu tenho provocado muito isso como ponto de aprendizado dentro da IA, sabe? Da gente, de fato, questionar, da gente buscar outros recursos e a gente atuar como um curador disso, né? Um curador dessa informação que chega até nós, né? 100% das vezes ele está certo? Não, cara, aliás, eu diria que muitas vezes ele está errado. Erra pra caramba. Ele erra pra caramba. Mas Mas é legal, porque a gente está analisando e a gente está vendo que ele está errando e a gente está melhorando esse algoritmo de tempos em tempos. Então, isso é fantástico, assim. Eu acho que é muito, muito bacana esse conhecimento que a gente vai imputando na máquina, né? Bom, posto isso. Então, eu acho que as empresas não podem desconsiderar a IA, porque assim, cara, é igual eu brincava anos atrás, né, falando do YouTube, né? Que a empresa ia lá e cortava o acesso das pessoas do YouTube, mas todo mundo hoje tem um celular na mão e consegue acessar o YouTube do celular, né? Então, cara, é um e negócio a internet que barateou, você não tem restrição nenhuma. Cara, você vai lá você está lutando contra o certo, que as pessoas vão acessar. E é isso, você está lutando contra o certo, as pessoas vão acessar. O que eu acho que é importante, Renan? Quando a gente fala de IA generativa especialmente, cara, eu acho que é importante a gente trazer o letramento das pessoas em relação a isso. Né? Então esse é o primeiro ponto que eu falo com as empresas quando eu vou bater papo sobre inteligência artificial. E as empresas perguntam, como é que eu uso isso dentro das minhas ações de treinamento? Eu falo, cara, o primeiro passo as pessoas sabem o que é isso. As pessoas sabem usar. Né? Eu dei todo um preâmbulo aqui de falar como é que eu uso. As pessoas têm esse critério, têm esse essa senso. Sagacidade. Elas sabem disso. Testaram, experimentaram. Não. Então, cara, não adianta você querer mudar um processo seu inserindo inteligência artificial se a pessoa não sabe o beabá disso. Então, primeiro ponto,
faz um letramento das pessoas em IA, né? Ensina para elas o que é, como é, por que é, quais são os riscos, quais são as vantagens, né? Ensina tudo isso para elas. Dê o letramento necessário para que elas possam tomar as ações e as conclusões dela por conta própria, né? Pô, legal. Então isso ajuda bastante. E como que as áreas de educação, né? Aí respondendo diretamente a sua pergunta, têm usado, né? Cara, eu acredito que assim, um dos grandes pontos que hoje, né, a gente vem enxergando com os nossos clientes o uso e as vantagens, né, da IA generativa é muito ligado a, primeiro, a capacidade produtiva, né? Então trazer produtividade, desenvolvimento de um conteúdo, por exemplo, que antes levava, sei lá, 1 mês e meio, hoje em 2, 3 semanas a gente tem ele pronto. Conteúdo textual, principalmente. Exato, assim, né? Então você tem ferramentas, cara, roteiro, edição de vídeo. Né? Edição de vídeo. A gente barateou muito o custo de vídeo, por exemplo, porque antes a gente tinha custos associados, né? Que hoje a gente consegue gerar com IA, muita coisa, né? Não tudo, mas muita coisa. Então, ela não é uma ferramenta que substitui tudo, mas ela complementa muito bem, né? Então é você saber aonde aplicar, onde não aplicar. E também ela tem uma vantagem que eu particularmente gosto bastante, que eu acho que é onde as empresas vão chegar num futuro, porque a gente ainda também está navegando no começo disso. Né? Muito no começo. Muito no começo. A gente está né, nos primórdios da IA generativa, que eu acho que vai evoluir muito ainda. Mas onde eu vejo que ela vai ter um papel muito bacana falando de educação dentro das empresas é na capacidade de hiperpersonalização do aprendizado. Então, trazer soluções de aprendizagem mais personalizadas para aquilo que o Renan precisa. Porque hoje, ou até então, né? Por falta de recursos, né? Ou por ser muito caro, ou por... Não, num sistema tradicional de desenvolvimento, isso sairia absurdamente caro. A gente não consegue colocar 50 pessoas numa sala e falar assim, cara, não, eu vou falar exatamente o que o Renan precisa, como o Renan precisa e tal. Não é realista. Não é realista. Com a IA a gente já consegue chegar num ponto assim mais parecido com isso. Né? Então, personalizar a informação que o Renan precisa, no modo que o Renan prefere, né? Então, isso, cara, acaba sendo assim uma grande vantagem, porque você traz as pessoas para perto. E faz todo sentido, porque desde que você está na sua formação escolar mais básica, você percebe que há um desnível entre os alunos dentro das mesmas disciplinas. Os alunos não têm as mesmas necessidades. Não tem. E até porque assim, você vai passando de escola, de fase, né, ao longo da sua jornada educacional. E às vezes você leva um monte de pendências, que são diferentes. As que eu levei são diferentes das que você levou, né? Um não sabe o que é sufixo, o outro não sabe o que é oxítona. E assim vai levando, cara. Mas todos no final, aquela nota 7 que você passou, nota 8, ela é composta de conhecimentos distintos. Total. Então o cara ele vai acumulando. Na empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. E olha que interessante, cara. É esse olhar que eu acho que é o grande poder da IA. Nesse momento. Que é você... A gente está falando da tecnologia, né? Mas é a tecnologia humanizando as pessoas. Porque isso é humano. Né? Numa sala com 50 pessoas, numa sala com 50 pessoas, com 100 pessoas, cara, dificilmente as 100 vão ter a mesma necessidade ou o mesmo nível de conhecimento sobre determinado tema. Né? E aí, então, devaneios à parte da minha fala aqui, eu acredito que é isso, cara. Eu acho que a gente consegue ter muitos ganhos. Eu acho que a gente precisa ter criticidade ao analisar esses pontos, né? Entender as aplicações, entender que ela não é a receita mágica, né? Que você falou lá, a pílula mágica que tomou, resolveu todos os problemas. Não. E que ela sozinha também não ganha a galera que é o Mondiaro da educação corporativa, né, cara? Não existe, cara. Não existe. E é esse ponto, cara, que não é só ela também, né? Por isso que eu falo muito dentro das palestras e tudo mais, eu falo muito sobre a questão... duas coisas que eu falo bastante. Eu falo sobre a cultura de aprendizagem. E esse é um ponto que eu bato muito porque ele toca na primeira pergunta que você falou, que é a gente olhar a cultura de aprendizagem dentro da empresa, toca em a gente entender que isso é uma estratégia. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu falo muito é sobre a questão do lifelong learning, né? Da aprendizagem contínua. Ao longo de toda a sua vida. Porque isso é um ponto que eu acho que as empresas precisam estimular nas pessoas. Para as pessoas entenderem que elas têm um papel ativo nisso. Então não é só o que eu estou recebendo de informação, mas é como é que eu estou lidando com essa informação. E aí sim eu estou construindo conhecimento.
né? Sim. Então, muito passa por tudo isso que a gente está falando, né? Cara, assim, quando se fala de inteligência artificial, não apenas em se tratando de ação de desenvolvimento, mas de uma forma mais global, né? Para processo seletivo, por exemplo, eu acho que ela tem uma aplicação desde que ela não seja alocada como uma ferramenta decisória de quem fica ou quem sai. Exceto em questões muito objetivas. Por exemplo, avalie quem tem nível superior ou não. Tá bom. Né? Mas tem questões que são muito contextuais e o ser humano tem capacidade de se vender e de construir a partir de um cenário percebido que a inteligência artificial não é capaz de perceber. Por exemplo, eu já tive caras que entraram na minha equipe na área de remuneração, entraram como consultores na área de remuneração que só tinham visto isso de forma superficial. Sabiam o básico para passar numa entrevista e depois foram pegando e se tornaram grandes figurões no assunto, cara. Pessoas que eu treinei que hoje são referência de mercado. O cara não sabia. Uma IA não captura essa, a sutileza, né? Uma capacidade de persuasão distinta que o cara tem, um raciocínio lógico que conversa bem com um raciocínio abstrato, uma inteligência de negócios. Então, desde que você utilize a ferramenta como algo sugestivo, eu acho que é bacana. Ou, se for para ser taxativo, que sejam para coisas muito básicas. Porque existe um limbo. Tanto é que a gente viu recentemente no LinkedIn um baita de um movimento das pessoas criticando grandes plataformas de recrutamento e seleção. Não, já é um movimento fortíssimo, cara. Cara, gente muito boa, gente que eu conheço, fala assim, não, esse cara não foi aprovado, por quê, cara? Agora não é possível. Esse cara tem todas as skills, ele serve, ele tem um fit dessa empresa, né? Ah, mas aí tá mal configurado. Cara, eu não quero saber se tá mal configurado ou não. Alguém escolheu utilizar isso como determinante e deu errado, né? Deu muito errado. Foi a estratégia errada, A estratégia foi errada, né? Por exemplo, no nosso software de avaliação de desempenho, que é o Galera, o gestor, ele tem como pedir para a IA fazer uma análise dos resultados da avaliação de desempenho da equipe dele. Então tem lá a perspectiva comportamental, perspectiva de avaliação técnica, avaliação de responsabilidade e apuração de metas. Olha, faz um resumo desse cara e me ajude a estruturar um feedback. Perfeito. Legal. Ele vai te colocar os pontos ali, né? Agora, se tem uma queda abrupta, por exemplo, de desempenho de um ano para o outro, ele não é capaz de inferir o porquê que aquilo aconteceu. Será que teve uma mudança de processo? Algo que não está nos dados históricos? Será que essa pessoa passa por algum momento de uma dificuldade? Será que ele está com problema com a relação de liderança dele? Será que o retorno ao trabalho presencial ocasionou para ele algum tipo de impacto no estilo de vida dele que deixou ele desgostoso com aquele trabalho? Tem 1000 coisas que estão fora, né? Então a gente faz uma análise, programou, inclusive uma integração com o ChatGPT, programou para ele fazer uma análise sugestiva daquele ciclo em relação aos dados históricos do cara, mas não uma coisa taxativa. Tudo que é muito taxativo parece que não funciona muito bem. Sim. Né? E do ponto de vista da educação, cara, que eu vejo assim, pô, vamos imaginar a empresa que ela passou por esse fluxo, tá? Ela mapeou competências, ela criou um processo de avaliação, você precisa montar um PDI para esse cara agora. Legal. Poxa, a inteligência artificial pode te ajudar nisso, desde que você saiba qual é o perfil desse indivíduo. Por exemplo, eu não vou sugerir livro para uma pessoa que não tem dificuldade de leitura, que tem dificuldade de concentração. Talvez eu não vou sugerir filmes que estejam fora do cardápio do que a empresa possa oferecer. Mas desde que eu informe para ela qual é o perfil desse cara, pô, é um recurso que vai te ajudar. Você vai ter que ficar buscando na internet coisas que existe uma ferramenta que faz esse operacional, Total. desde que você saiba pedir para ela, né? Total. Então, eu acho que, assim, para essa questão da customização é bacana. O que eu tenho medo, Bruno? Isso que eu falei, assim, das pessoas se tornarem um pouco lenientes e talvez até... O termo é meio feio, pessoal, mas eu preciso falar com clareza. Preguiçosas, encontrando ali essas questões padronizadas simplesmente porque elas evitam que você invista um tempo desenvolvendo alguma coisa que você poderia estar aprendendo, de fato. Sim. Né? Acho que esse é o grande ponto, cara. É a gente entender que não é a única fonte, né? E que a gente precisa aferir as fontes ali de uma maneira mais ativa, né? Sim. Então, que nem a gente estava comentando aqui. Cara, beleza, eu pedi referência sobre determinados, né, livros, filmes e tal. Cara, beleza. Eu queimei a primeira etapa da coisa, que talvez eu gastaria muito tempo. Muitas horas fazendo Muitas horas isso. Cara, agora deixa eu aprofundar um pouquinho mais e entender, pô, legal. Existem resumos disso, existem leituras atreladas, existem outras recomendações, Então, assim, é isso. O tempo que eu investiria levantando os primeiros dados, que agora eu consegui rapidamente fazer isso num clique ali com a inteligência artificial, eu posso investir com outras coisas para aprofundar esse conhecimento, né? Então, por isso que eu acho que, assim, cara,
só para fechar essa fala aqui, porque eu acho que a gente já estendeu bastante esse tema, né? Mas assim, eu acredito de verdade, Renan, que o nosso grande ponto é uma falta... Vou entender como é que eu vou posicionar isso. Mas como assim, é uma dificuldade que as pessoas têm em aprender. As pessoas têm dificuldade em como aprender, como estudar. As pessoas não têm uma forma... Uma técnica para estudar. Exato, não tem uma técnica para isso. Igual o cara que vai fazer concurso, ele começa, ele vai mal, porque ele não tem uma técnica para estudar para o concurso. Entende? E isso às vezes é desconsiderado, sabe? Deixa de lado. Não, cara, isso é importante. Porque se o cara ele tem essa referência, se ele tem essa técnica, ele vai entender que ele vai precisar aprofundar, ele vai entender que ele vai precisar olhar para outras fontes, ele vai entender que ele precisa buscar outras referências, ele vai entender que ele vai precisar questionar o ChatGPT. Esse cara aprendeu a aprender? Essa é a pergunta. Né? Então, esse é um ponto que a gente provoca muito. Quando a gente fala de lifelong learning, o primeiro passo é a gente aprender a aprender. Né? Boa. Então, cara, eu acredito que isso ajuda muito. A gente entender que não é aceitar a primeira resposta que vem como sendo a única ou a correta, mas a gente buscar questionar, os padrões, a gente buscar questionar o porquê que as coisas são como são. Né? Isso vai fazer com que a gente atue também com a inteligência artificial, com esse mesmo olhar crítico. Né? A questão é assim... Você, enquanto indivíduo, deve buscar aprender ao longo de toda a sua vida, porque se você não fizer isso, você vai se tornar obsoleto muito rápido. Sim. E é realmente muito rápido. E a empresa que não estimular, que não botar lenha para que as pessoas correspondam à necessidade dela, a empresa vai se tornar obsoleta. Né? Você vê que tem uma pesquisa, só corroborando com esse ponto aí, tem uma pesquisa da Harvard Business Review, né? De 2021, de um professor chamado Boris Groysberg, que ele fala que a taxa de obsolescência... uma revista científica. Científica. A taxa de obsolescência do conhecimento das pessoas, ela gira em torno de 20% ao ano. Nossa Senhora. Ou seja... O que você conhece hoje, o que você aprendeu hoje, em 5 anos já não serve mais. Você esvaiu totalmente. Então é muito isso que você falou, cara. A velocidade é muito rápida. Cara, é meio assustador, inclusive. É extremamente assustador. Eu lembro, meu pai tem um case de vida, assim, né? Meu pai, ele era técnico projetista de estruturas metálicas, né? Meu pai ganhava muito bem, né? O Brasil tinha proteção de mercado, isso foi até a Constituição de 88. Pós-Constituição começou a dar uma apertada, né? E basicamente o que meu pai fazia é o trabalho que hoje só um engenheiro pode fazer. Veio a regulamentação da profissão de engenheiro. Aconteceram 2 coisas ali entre 93 e 97, né? A regulamentação da profissão do engenheiro, ou seja, algumas atribuições não poderiam ser feitas mais para o profissional de nível técnico. E meu pai decidiu que não queria mais estudar. Ele falou, não, eu já estou bem, eu já ganho bem aqui. E aquilo parecia muito certo, porque como o Brasil tinha reserva de mercado, até que aquela Constituição não existia mais, aquele modelo econômico não existia mais. Né? Então esse foi o primeiro baque. Segundo baque, além da regulamentação da profissão, ou seja, ele parou de poder exercer o que ele aprendeu ao longo da vida toda fazer, foi a revolução das máquinas. Por quê? O projeto não era feito mais numa prancheta, no papel, passou a ser feito no AutoCAD. E meu pai não sabia nem ligar o computador. Mudou toda a estrutura de desenvolvimento dele. Cara, né? Ele saiu de férias, voltou, já estava cheio de computador lá, né? E um pessoal que era um pouco mais antenado já estava aprendendo, já foi se adaptando. Meu pai não quis aprender, ele foi para o chão de obra, coordenar a montagem de obra. Foi muito bem nessa fase também, mas travou a carreira dele, né? Então eu aprendi bem nesse exemplo de casa. Na prática, né? Na prática, a gente teve uma derrocada financeira, assim, terrível na minha casa, né? E muito dessa observação, assim, de que aprender é o lifelong learning mesmo. É pra vida toda, cara. Se você achar que já tá nadando de braçada, dormindo em berço esplêndido, você tá lascado, porque uma hora essa conta vai vir, né? E eu queria conectar isso com a questão da cultura de aprendizagem. Legal. Por quê? O que eu vejo, Bruno? Muitas vezes a empresa me fala assim, Renan, eu preciso de um profissional que manje de remuneração. Paga o quanto for, traz esse cara aqui. E hoje nem pagando não tem, porque não tem gente nessa área disponível no mercado. Né? E às vezes eu converso lá, eu atendo essa empresa, eu falo, pô, tem um analista aí, cara, seu que é bom, cara. É um cara bom, né? Mas a empresa não acredita que ela consegue ter uma curva rápida de aprendizagem para essas pessoas. Então, por isso, ela precisa da solução de curtíssimo prazo. E nessa necessidade de solução de curtíssimo prazo, a empresa vai pulando de galho em galo. Ela contrata uma pessoa, a pessoa fica 6 meses e não adere à cultura.
contrata uma outra, fica 8 meses, a pessoa começa a reclamar que é serviço demais, que por aquele valor de salário ela não fica. Não vale. E assim vai. Passam 3, 4 anos, a empresa está na mesma que estava lá 4 anos atrás. E a pessoa desmotivada porque... Pessoas desmotivadas, já saiu e foi para outra empresa fazendo a função que a empresa onde ela estava não queria dar. Né? Então, eu percebo assim, muitas vezes a empresa não acredita na potência do próprio time e busca na solução externa uma coisa que ela já tem em casa. E muitas vezes a empresa não tem a cultura de desenvolvimento de pessoas. Cara, eu queria que você me ajudasse a definir isso. O que é a tal da cultura de aprendizagem? Legal, né? cara. A gente passou por um processo longo aqui dentro da Soul, né? A gente tem um lab de inovações chamado Soul Lab, que a gente pesquisa metodologias, a gente pesquisa processos, a gente desenvolve produto, desenvolve serviços novos, né? Isso é uma comissão multidisciplinar, pessoas de várias áreas? Isso. Não é um setor que só faz isso? Não é. É uma squad que é montada por projeto e ela envolve pessoas de diferentes áreas. Né? Então aí funciona. A gente convida as pessoas e as pessoas vão para fazer parte desse projeto. Né? Eu falei porque tem empresas que falam assim, agora eu vou inovar, eu criei um setor de inovação. Não, você não vai inovar. Você não vai inovar, você me desculpa. Você vai gastar dinheiro. Só. Exato. Não, a gente faz isso multidisciplinar, então são pessoas das áreas, né, da Soul. E é muito legal porque, assim, cara, dentro de esse especificamente de cultura de aprendizagem, tinha pessoas de 2 áreas de entregas, né, nossas. Tinha 2 pessoas do comercial. Legal. Pessoas do comercial. E tinha, eu acho que uma pessoa do administrativo. E o cara do comercial é um bom... É o cara que tá na ponta. Um termômetro, né? É o cara que tá na ponta. Ele que tá falando com o cliente, sabendo as dores que esse cara tem, né? Então, a gente fez esse grupo de trabalho há uns 2 anos atrás para pesquisar a cultura de aprendizagem. Porque, assim, a gente ouvia muito falar sobre cultura de aprendizagem no mercado, só que pouca ação prática. Cultura, ela é meio que uma nuvem de palavras, assim, né? Sim, fica num locus imaginário. Cara, mas o que é isso mesmo? Como é que eu mexo nisso, né? E essa foi a provocação que a gente fez. E aí a gente começou a pesquisar. Então, vou guardar os detalhes, né, todos, mas assim, a gente chegou em algumas definições legais, né? Conta pra gente aí. Primeiramente, assim, a gente entende que a cultura de aprendizagem, ela é todo o ecossistema de aprendizagem que a empresa possui, né? Tanto formal quanto informal. Então, cultura de aprendizagem não é só sala de aula. Cultura de aprendizagem não é a plataforma de aprendizagem que a empresa tem. Cultura de aprendizagem são todos os ritos, todas as políticas, são todas as atitudes que a empresa tem que norteiam a aprendizagem dentro daquele contexto. Vou usar um exemplo. O meu sócio, ele conta uma história que ele trabalhou numa empresa que o CEO da empresa, ele tinha um rito, né, que toda segunda-feira ele dava uma volta pela fábrica, né, porque era uma empresa industrial, né? Ele dava uma volta pela fábrica nos diferentes setores que existiam ali. E ele chegava nos setores, a pergunta que ele fazia para todos os colaboradores era: o que você aprendeu essa semana? Isso é cultura de aprendizagem. Não é sala de aula. Só. Né? Não é só sala de aula. Isso é cultura de aprendizagem. E ele conta que esse mesmo CEO... ele é um artefato imaterial de cultura. Imaterial de cultura, exato. E é importantíssimo. Esse CEO também tinha uma prática de, depois do almoço, sentar na sala dele, que era uma sala de vidro, e ficar lendo o livro. Ele lia ali 20, 30 minutos um livro, e as pessoas viam ele lendo o livro. Que mensagens que ele passa? Primeiro, ele quer saber o que você está aprendendo. Cara, para o CEO da sua empresa, para o mais alto executivo da sua empresa, o que você aprende é relevante. Primeiro ponto. Segundo ponto, cara, ele está lendo um livro depois do almoço, ele está provocando. Por que você não está lendo um livro também? Por que você não está aprendendo também? Né? Ele abre o espaço para isso. Ele abre um espaço para essa questão toda. Então... perceba que não estou falando de novo de sala de aula, não estou falando de plataforma, não estou falando de nada. Então, são as atitudes, são todo esse conjunto de ações que favorecem o tema de aprendizagem dentro da organização. Tá? Então, posto isso. Legal, a gente tinha uma dificuldade de saber assim, legal, como é que eu digo que uma cultura ela é madura ou ela não é madura? Né? Porque a cultura ela não é uma coisa só.
Ela é um conjunto de coisas, né? Então a gente começou a pesquisar o que o mercado tinha, né? Quais são as referências teóricas, né? O que já existe de produção, né? Enfim, materiais de referência sobre cultura. E a gente mergulhou em várias coisas. A gente leu Josh Bersin, a gente pegou algumas referências de pesquisas acadêmicas também, né? Tem uma que chama DLOQ, por exemplo, que é Dimensions of Learning Organization Questionary. Então, é um questionário que mede as dimensões de aprendizagem dentro das organizações. Legal. A gente chegou em várias referências. Depois eu posso até mandar um material aí para vocês complementarem esse nosso papo. Legal. Mas a gente chegou em seis dimensões principais que falam muito sobre a cultura de aprendizagem dentro das organizações. Então, são elas. Prepara o corte aí, hein? Olha aí o corte. São elas. Educação corporativa. Legal. E não é educação corporativa como área. É educação corporativa como tema. Né? Alguma estrutura da sua organização olha para a educação corporativa? Ela tem a responsabilidade de tratar assuntos de educação corporativa? Legal. Então, isso daqui é um primeiro ponto. Segundo ponto. Liderança. Como que a liderança percebe a aprendizagem dentro da sua empresa? A liderança promove a aprendizagem? A liderança dá feedback? É um catalisador da aprendizagem? Ela é um catalisador? A liderança ela dá feedback? Ela recebe feedback? Ela lidera pelo exemplo? A gente olha esses pontos. E a gente quer entender também assim, a liderança, cara, não pode ser aquela liderança que quando você convida, né, alguém para um treinamento específico, o líder fala, porra, cara, vou ter que liberar essa pessoa para esse treinamento. Não é isso, cara. Você tem que ter a mentalidade de que você tá liberando, né? Não, você tá desenvolvendo alguém, né? Cara. É para entregar resultado para tua área, né? Isso é fogo, né? Então acontece, né? É raro, mas acontece. Terceiro ponto, o indivíduo. Então, como é que o indivíduo, ele é autodirigido? Né? Os indivíduos eles têm a percepção do papel deles com a aprendizagem, eles buscam o conhecimento, eles se engajam nas ações. Como o livro lá, o Pipeline da Liderança, do Rancharan, né? Primeira gestão que você faz é de si mesmo, né? É isso. Então é uma terceira dimensão que a gente olha. Então eu falei de educação corporativa, liderança, indivíduo. O quarto é tecnologia. Tecnologia não é se a plataforma da empresa, se a empresa tem ou não tem uma plataforma de aprendizagem, não é isso, tá? Mas é assim, existem políticas e estruturas de tecnologia que fomentem a aprendizagem. Exemplo, eu falei aqui, o cara precisa fazer uma consulta, ele vai entrar no ChatGPT, ele tem acesso? Ele vai entrar no YouTube, ele consegue? Cara, às vezes uma dúvida de uma fórmula no Excel, eu resolvo no YouTube. Coloco lá, o YouTube me traz um vídeo explicando como é que eu resolvo aquilo. É a principal, é a primeira ferramenta. Você faz uma macro hoje em dia com o ChatGPT. E assim, aí eu não tô nem entrando, cara, se o cara aprendeu ou não, mas ele chega no resultado com aquilo, resultado. Então, existem recursos de tecnologias que favoreçam a aprendizagem? O quinto, direcionadores estratégicos. A gente falou sobre eles também, né? Então, assim, a empresa tem direcionadores estratégicos onde a aprendizagem tem impacto direto e ela sabe disso, né? E o sexto, mas não menos importante, é a gestão do conhecimento. Esse conhecimento, ele acontece e ele tem alguma gestão por trás ou não? Ele acontece e se perde. As pessoas elas têm o conhecimento nelas e elas não multiplicam aquilo, né? E a empresa não consegue concentrar recursos para poder aproveitar o conhecimento das pessoas ali, né? Então, esses 6 pontos, essas 6 dimensões, elas ajudam a empresa a entender algumas coisas bem interessantes. Primeira delas é que assim, não existe cultura boa e cultura ruim. Existe a cultura que funciona para a sua organização. Tem empresas que eu conheço que tem dessas 6 dimensões, 2 bem desenvolvidas. E tá tudo bem, porque faz total sentido para a realidade dela e o que ela precisa tá entregue, né? Agora, tem algumas outras que tem 4 bem desenvolvidas, 2 que não estão, e essas 2 justamente não atendem aquilo que a empresa precisa, né? E aí é um outro ponto de discussão, que eu sempre pergunto no começo das minhas palestras, né? A sua empresa tem uma cultura de aprendizagem? E aí as pessoas falam, acho que não, acho que tem. Cara, toda empresa tem uma cultura de aprendizagem. Se você acha que não tem, existe uma grande chance da cultura que você tem hoje não ser aquela que você quer. Mas ela existe. E é isso que a gente precisa observar.
né? Então, então, como que a gente mapeia tudo isso, cara? A gente criou uma ferramenta, né, que tira uma fotografia com base nas respostas de um questionário que a gente faz de como está desenvolvida essas seis dimensões, né? Como é que estão desenvolvidas cada uma dessas 6 dimensões. E aí a gente consegue gerar planos de ações para desenvolvimento de cada uma. Mas isso é um serviço que a Soul presta de mapeamento de cultura de aprendizagem? Exato. Tá. Focado em cultura de aprendizagem. Legal, cara. E é legal porque a gente consegue potencializar a aprendizagem dentro da organização. Né? No fim do dia, quando a gente fala de cultura forte, é uma cultura que potencializa a aprendizagem dentro da organização. Né? Então a gente vai recomendando as ações e colocando elas em prática junto com o nosso cliente. Né? Então, a cultura de aprendizagem, eu diria que ela permeia todos os processos e todas as estruturas da empresa. Né? Ou seja, ela tem artefatos materiais e imateriais e alguns ritos e rituais. Perfeito. Né? Perfeito. Acho que isso... E tem mais um ponto, né? Ela não se dissocia da cultura organizacional. Esse é um ponto importante. Né? Então, assim, não adianta eu ter uma empresa com uma cultura organizacional muito pautada em comando e controle e eu querer ter uma cultura de aprendizagem super fluida, quando as pessoas aprendem no fluxo do trabalho e são super protagonistas e tal. Cara, vai ter conflito, essas duas coisas não se comunicam. A sua empresa aparece mais como uma prisão ou como uma escola? Isso. Né? Uma prisão onde o cara ele tem regras rígidas, assim, qualquer escorregada ele é punido, ele vai para solitária, ou é uma empresa que ele tem alguma margem, alguma liberdade intelectual para ser ele mesmo e para ele desenvolver, para ele aprimorar? Perfeito. Né? Então a gente tem que entender esses contextos. Então, e assim, eu acho que você não tem filhos, né, Bruno? Não, ainda não. Cara, eu tenho uma filha, né? E eu frequento muito a escolinha dela, porque tem os eventos. Você chega na escola, a gente esquece essa sensação, porque a gente não é aluno, principalmente no ensino fundamental, há muito tempo, né? Aquele ambiente é um ambiente onde se aprende. As coisas estão na parede. Os trabalhos dos alunos estão expostos. Não importa se são 2 mãozinhas pintadas, uma amarela ou uma azul. Aquilo tem um significado em si, do como aquilo foi produzido e o quanto aquilo traduz e transmite orgulho, né? Total. E às vezes as empresas elas perdem essa sensibilidade, né? Voltado muito para a questão assim, a empresa tem que dar resultado. Tá, mas para ela dar resultado, o ser humano precisa se aprimorar, precisa se desenvolver, senão esse resultado não virá, né, cara? Posso fazer uma provocação rápida Opa. aqui? Uma coisa que a gente fala muito com os nossos clientes é o seguinte: a aprendizagem, muitas vezes a área de RH, de treinamento, ela quer controlar muito isso. Mas a aprendizagem não acontece ali só. E eu diria que a menor parte do que acontece ali é você no diz na sala formal. de treinamento, no treinamento formal. online. Exato, no momento formal. A maior aprendizagem acontece, cara, quando o fulaninho ali tá fazendo um negócio e ele não sabe fazer. E aí ele chama o colega dele do lado e fala, cara, me ajuda a fazer isso aqui, cara, que eu tô com dificuldade. Me ajuda a calibrar essa máquina. Como é que faz mesmo isso aqui? Exato. Aí é onde a aprendizagem acontece. Tanto para o cara que está ensinando, a gente sabe disso, né? Aprendizagem ativa, né? Você ensina, você aprende mais. Quanto para o cara que está ali na prática olhando e falando, puta, não, beleza, agora eu entendi como é que isso... E aí o aceitar ajudar o cara já fala sobre a cultura da empresa. A liberdade do cara pedir ajuda já fala sobre a cultura de aprendizagem da empresa. E só para não ter vergonha disso, não né? ter vergonha, não parecer não sentir que ser inferior, né? Exato. Então isso é uma liberdade que a cultura de aprendizagem da empresa é que vai trazer, né? Outro ponto que é muito legal, assim, quando a gente fala de cultura também, muitas empresas falam, não, porque a gente precisa deixar fluido, né? A gente precisa deixar a aprendizagem fluir, mas eu quero controlar que horas ele entrou. E mais do que isso. Quando se tem o controlar a hora que o cara entrou, ótimo, né? Mas o problema é quando o cara não tem tempo de entrar. Que isso acontece também. Sim, né? Tem muita liderança que não libera o cara. O que a gente está propondo e discutindo muito? A gente está falando de uma coisa muito legal com as empresas que é assim, o tempo protegido para aprender. Olha a provocação. Tempo protegido para aprender. Você protege o tempo dos seus colaboradores para aprendizado? Aí eu tô falando formal, tá? Ah, não protejo porque é difícil. Cara, 1 hora por semana. Mas, Bruno, vou fazer só um complemento aqui, cara, que eu acho que é uma coisa determinante, tá? Muitas empresas, elas esperam uma postura submissa do funcionário. Sim. E a postura submissa é antagônica ao invento, a tomar a frente. Porque quem é submisso só espera comando e ordem para agir. Né? Então, por que o cara ele faz isso? Porque, de certa forma, ele diz que quer
mas essa empresa ela não quer de verdade. Ela está ainda apegada a um princípio quase que industrial Total. de gestão empresarial que não conversa mais com a forma como o mundo corre hoje. Né? Perfeito. Então, se não liberar o cara para o desenvolvimento, sabe qual que é a mensagem que essa empresa está falando para ele? Faça você fora do horário. É isso que ela está falando. Ela quer que você se desenvolva. Né? Ou isso não é importante, ou assim, eu quero que você faça, mas não agora. Depois você usa o seu outro tempo. E o cara pode fazer isso um dia ou outro. Né? Tem a pessoa que está pré-determinada a crescer na carreira, ela vai fazer esse esforço. Mas não são todos. E uma empresa não ganha o campeonato só com uma ou outra partida vitoriosa. Perfeito. Ela precisa vencer várias. E outra coisa, ela precisa ter banco de reserva também. Total. Não adianta ter só os 11 jogadores O elenco ali. tem que estar completo. O elenco tem que estar completo. Né? E esse negócio, cara, que eu falei do tempo protegido para aprender, a provocação final assim, que eu queria deixar é essa. Cara, 1 horinha por semana. 1 hora por semana. Não tô falando por dia, por semana. E às vezes se não der 1 hora, talvez pode ser até um pouco menos. Mas vamos pegar 1 hora como referência? A pesquisa Panorama TID, que é uma pesquisa feita pela BTD, né, todo ano, a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, foi lançada semana passada. E ela fala que a média... É gratuito esse gratuito. relatório? É gratuito. É bem legal, inclusive. Convido, uso muitos dados deles para palestras e tal. Legal. Eles falam que a média, salvo engano, a média de horas anuais de colaboradores das empresas pesquisadas é cerca de 26 horas ano para as pessoas. Cara, é muito pouco. Se você proteger 1 hora por semana, você tem pelo menos o dobro. Você tem 52 horas no ano, né? É claro, né? Tem férias, tudo, mas vamos botar que você tem 50 horas, né? Cara, que seja 40. Que seja 40. Você tá bem acima da média, né? Que o mercado tá acostumado. Então, eu gosto de trazer essas provocações para mostrar que, assim, cara, a gente precisa falar sobre. A gente precisa provocar as empresas. A gente precisa provocar um pensamento diferente. O pensamento do tipo, pô, cara, não adianta só cobrar do colaborador. E colaborador, não adianta você só cobrar da empresa. No final das contas, cada um tem o seu papel dentro desse processo. É uma simbiose, né? E aí, cara, cada um fazendo o seu papel, a chance de resultado acontecer é muito grande. Né? É muito, muito, muito grande a chance de você inovar, é muito grande a chance de você criar resultados melhores, é muito chance de você ver retorno nas suas ações. Mas, Bruno, isso fala com outras coisas também, cara, que até um eixo que eu quero migrar, que é o nosso último eixo aqui, e dá papo pra muito tempo. Dá. Estamos de umas 3 horas. Eu acho que 3 horinhas, cara, é igual o flow, né? Cara, às vezes, a forma como a liderança e como aquele empresário que fundou aquele negócio, cresceu, criou na cabeça que o mérito deve ser fruto do sofrimento. E aí, tudo parece que tem que ser sofrido para parecer eficaz. Você já reparou que tem empresa que todo mundo parece ocupado? Sim. Você fala, o cara nem que esteja carregando um papel do lado para esquerda, para direita, porque parecer ocupado demonstra virtude para aquela empresa, né? E não há momento para ócio. Então, onde não há momento para ócio, não há criatividade. Porque a criatividade não emana da mente ocupada, né? A não ser que você repita muito uma coisa, uma hora seu cérebro vai falar assim, pô, não tem um jeito mais fácil de você fazer isso? E aí vai. Mas isso vai levar 20 anos. Né? 20 anos depois que ele ficou preguiçoso e não quis mais fazer. Então, um amigo meu que fala assim, ó, quer fazer um trabalho melhor? Procura um cara preguiçoso e fala assim, como você faria isso aqui? Né? Boa. Ou seja, a mente ociosa... O cara vai achar um caminho para isso. Que nem água. Vai achar um fluxo, né? Então, essa empresa, ou esse líder, ele acha que o cara tem que sangrar pelo olho. Fala assim, nossa, porque essa é a virtude verdadeira, né? E isso se mistura no consciente coletivo, onde parece que se for uma coisa organizada e fácil, alguma outra coisa está deixando de ser feita. E não é verdade. Dá para acomodar. Às vezes a empresa também não tem redundância, né? Principalmente em empresas de produção, não sei se você atende muita indústria, a gente atende bastante indústria. Cara, na indústria é tudo muito certinho, né? Tem o PCP, que faz o controle, o planejamento de toda a produção. Cara, mas dentro desse planejamento e controle da produção, o tempo para aprender precisa constar. De tudo. Questões comportamentais, questões éticas, valores, né? E muitas vezes essa cultura da submissão e essa cultura do tem que ser sofrido. Para ter valor, tem que ser sofrido. Induz a empresa a não dar espaço para o cara, para ele se desenvolver. Né? Pode ser um bom ponto, cara. Um bom ponto. Mas eu acho que no fim do dia a gente volta no primeiro ponto que a gente falou na nossa conversa.
Sim. Né? O quanto você está enxergando que a educação é uma estratégia para sua organização. Uhum. Né? E aqui a gente está falando muito da educação da porta para dentro, né? Uhum. Mas eu, como grande entusiasta de educação, eu venho trabalhando também com meus clientes em dizer assim, cara, e da porta para fora? Educação, ela não é só da porta para dentro. Como é que você educa seu cliente hoje? Uhum. Ah, mas isso é papel do marketing. Nem sempre. Nem sempre. É papel da empresa, né? Setorizar foi uma opção sua. Exato. O cliente não vê. Isso veio do setor de marketing. Como é que você educa seu cliente? Né? Como é que você educa as tuas pessoas aqui dentro? Como é que você educa o mercado? Né? Uhum. Então, eu vou só falar um ponto aqui rápido, que assim, a gente tem um cliente muito interessante aqui, que é a Tramontina. É um cliente, uma empresa super gigantesca, tradicional. né? Super tradicional e tal. A gente está com um projeto com eles há 3 anos, mais ou menos, onde eles desenvolveram, junto com a gente, uma plataforma de aprendizagem aberta para o mercado. Aberta para o mercado. Olha que loucura. Eles atendem 20 mil pessoas dentro dessa plataforma. Ela tem atendido clientes, ela tem atendido colaboradores, ela tem atendido pessoas em geral que nem clientes são. Mas ela é uma pessoa que fala assim, pô, eu quero aprender como mexer com uma ferramenta da Tramontina. Ela tem lá um curso para poder aprender. Legal. Quer exemplo melhor do que colocar a educação como uma estratégia? E por que eles fizeram isso? Porque eles foram mergulhar no propósito deles, no legado que eles querem deixar para o mercado. Se a Tramontina parasse desaparecesse do mercado hoje, qual era a perda que o mundo teria? E eles encontraram 2 coisas. A primeira é a alimentação e a segunda é a educação, o desenvolvimento. Então, é aí que as empresas precisam olhar. Né? Você mesmo trouxe no começo. Muitas vezes é intangível. Né? O resultado não é só a educação, né? Mas ela faz... E uma empresa não é só resultado financeiro. E não é só resultado financeiro. Então a gente precisa colocar isso na roda de conversa, a gente precisa colocar isso na mesa. Né? Do tipo, cara, como é que a gente está fomentando? Como é que a gente está desenvolvendo o mercado? Como é que a gente está desenvolvendo nossos clientes? Como é que a gente está desenvolvendo nossas pessoas? Como é que a gente está preparando sucessores? Né? Como é que a gente está... Você percebe? Todos esses pontos eles podem ser observados com o viés da educação. E do desenvolvimento humano. Né? Legal, Brunão. Cara, dá aqui pano pra manga pra gente conversar muito tempo. Dá pra fazer bastante conversa aqui, cara. Porra, e eu puxo muito, assim, pra minha vivência acadêmica e como pai. Legal. Também, né? Eu acabo vendo, assim, comparando como que é o ambiente da empresa, como que é o ambiente escolar, o que há de similaridade na empresa que educa e o que há de distanciamento da empresa que, cara, só cobra resultado, mas ela não participa desse processo de desenvolvimento, só quer caras prontos, né? E como a longo prazo a empresa educadora é muito mais vitoriosa, Total. né, cara? Sem dúvida. Ela é muito mais vitoriosa. Inclusive... Ela é sustentável, né? Ela é sustentável. A empresa que forma a gente, ela é sempre mais sustentável. Exato. Né? Ô, Bruno, e como é que as pessoas fazem para te encontrar, para contratar a Soul? Boa, quais são os canais de Essa contato? é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa. Legal. Cara, primeiro eu queria agradecer novamente aí pelo convite, pelo Bruno, papo. Vamos marcar outra ainda. Cara. Admiro demais vocês. Eu já falei isso, mas é bom falar frente a frente. Admiro muito você, o Simar, o Rogério, enfim, todo o time da Leme. Obrigado pelo convite, pela parceria. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. Cara, quem quiser conhecer mais sobre a Soul, é @SoulEducação em todas as redes. A gente tem um podcast também, né? O Rogério já foi... SOU, né? SOU, SOU, Soul de ser mesmo, né? Nós temos um podcast chamado Soulcast, disponível no Spotify e no YouTube. O Rogério já foi convidado lá, inclusive, agora eu deixo o convite para você. Opa. A gente fala sobre temas de educação corporativa sempre, né? A gente chama muito cliente, muitas pessoas de mercado, então ele bem é semanal, legal. Bruno? Ele é mensal. Uma vez por mês, ao vivo, né? Toda a última quarta-feira do mês. Legal. É bem legal. E @SoulEducação em todas as redes. Quem quiser também me seguir nas redes sociais, LinkedIn é o que eu sou mais ativo, né? É Bruno C. Falcão. No Instagram é @BrunoFalcaus. Eu costumo postar bastante live, Falcaus mesmo, caos no final. E podem me chamar por lá. Vai ser um prazer poder bater papo, poder continuar essa conversa aqui que a gente iniciou nessa mesa com quem está assistindo a gente. Vai ser muito bacana. Cara, eu me lembro lá dos idos de 2013, 14, 15, assim, a Soul tinha uma outra personalidade, parece, né? Era uma empresa
diferente, mas sempre foi uma empresa bastante inovadora. Muitos colaboradores nossos trabalharam na Soul essa fase. E a gente nunca criou uma cultura rivalista, principalmente em relação ao ecossistema de empresas de tecnologia e desenvolvimento de pessoas aqui do ABC. Exceto com aquelas que não querem participar desse ecossistema, né? Aí não tem jeito. Aí não dá pra forçar, né? Não dá pra forçar a amizade de quem não quer ser amigo, né? E eu fico muito feliz de hoje a gente poder trocar. A gente fez projeto de consultoria para tua empresa, né? Foram um grande apoio ano passado quando a gente fez todo o nosso mapeamento lá de cultura, né? Foi bem legal. Foi bem legal. Conhecer de dentro para fora. E eu vejo que assim, as empresas que vocês atendem, de grandes empresas até pequenas empresas, e a transformação que essas empresas têm, porque vira e mexe, eu cruzo com essas empresas que também são clientes em comum. Né? Então, super recomendo para vocês que estão nos assistindo, vale a pena conhecer a Soul. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, hein? RSinachi, S-I-N-A-C-H-I, principalmente o Instagram, onde eu sou mais ativo. Tem conteúdo de tudo lá, pessoal. Tem de consultoria a foto da minha filha, que tem pelo menos umas 3, 4 por semana. E a Leme Consultoria, nós somos uma consultoria boutique voltada para todas as empresas. Temos clientes de 20 funcionários até clientes com 100 mil funcionários. E a gente tem o maior orgulho de ser uma empresa brasileira, atendendo empresas de todos os portes, em todos os estados e também fora do Brasil, prestando soluções para recursos humanos. Posso deixar só um último recado? Claro. Quem está assistindo a gente aqui, chama no LinkedIn, @soueducação ou @BrunoCFalcão. Fala que você assistiu a gente aqui no Leme Next Move e a gente vai disponibilizar um acesso gratuito à nossa... o diagnóstico de cultura de aprendizagem. Aí sim, cara, aí sim. Então, se você ficou até agora aqui com a gente, você vai ganhar aí um diagnóstico de cultura de aprendizagem. Fala comigo lá, a gente providencia isso pra vocês, tá bom? Muito bom, Brunão. Obrigado, cara. Obrigado você pelo convite, viu? Tamo juntos. Tamo junto. Espero o próximo convite. Opa, será breve. Pessoal, um abraço, excelente semana aí. Tchau, tchau. Boa. Valeu. Brunão. Maravilha, cara. Papo bom.